E aí, moçada, tudo bem? Hoje vamos entrar no módulo 7, Segunda Guerra Mundial e o horror que se espalha pela Europa. Ao falarmos do horror que se que tomou conta da Europa, nós precisamos entender que haviam intenções. Essas intenções nazistas e fascistas eram de ampliação territorial, eles queriam dominar. Porém, não esqueça, eles precisavam dividir para poder dominar. Dividir áreas que interessavam para um grupo ou para outro. Esse grupo recebeu o nome de o eixo do mal. Né? Era, obviamente, Adolf Hitler, Mussolini e Hideki Tojo, né? Que era o líder em nome do imperador Hirohito do Japão. Nós temos então três grupos interessados em dividir para poder dominar. E aí começa a história trágica. Tá? Você pode ver aqui na apostila, na página 162, uma melancia sendo dividida em três. A maior parte ficando para a Alemanha, uma fatia grande para a Itália e o Japão aqui em menor escala, mas não menos interessado e babando pelo pedaço do planeta que lhe caberia. Essa charge de 1940 é para nos fazer pensar, tá? Eles queriam dividir. Só que havia um vizinho ali do lado, tá? Que também tinha interesse em dominar. Porque a intenção desses líderes era fazer um império de tal maneira que eles tivessem em suas mãos aquilo que lhes interessava. Por exemplo, para os italianos interessava recuperar a velha glória do Império Romano e para isso Mussolini lança a mão de uma estratégia que era a hipervalorização do passado italiano, como se fosse possível resgatar aquela honra, aquela glória, aquela grandiosidade do Império Romano. Esse era o Mussolini. O Hitler queria resgatar a ideia do Sacro Santo Império Germânico, dando aos alemães a sensação de vitória de nacionalismo e tirando o foco dos problemas que havia e da alta militarização e os gastos absurdos que estavam sendo feitos. Nós precisamos lembrar que o fascismo é o grande causador da ruína europeia e eles criam uma provocação. Essa provocação, em primeiro lugar, era pautada por nacionalismo, interesses expansionistas. A Itália pegou um pedaço da África, antigamente chamado Abissínia, hoje chamado Etiópia, simplesmente deu um bote fatal e quando os etíopes, os abissínios, viram o que aconteceu, já era tarde, os italianos já estavam lá na África. Essa ideia de se apoderar, no que diz respeito à Alemanha, era a ideia de resgatar aquilo que pertenceu um dia a eles. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Veja só, velhas mágoas acumuladas. Se você olhar a Alemanha de 1914, você vai ver que ela era composta de uma vasta área aqui, que incluía o Império Austro-Húngaro. De repente, ela fica com um pedacinho aqui e outro pedacinho lá em cima, na antiga Prússia. Né? Isso no final da guerra. Sobrou um pedacinho da Áustria. Eles não estavam contentes. Então, qual era a intenção do Adolf Hitler? Resgatar o mapa de 1914. Para isso, eles precisavam se unir. E eles tinham um trio perfeito para fazer isso. Tá? Na Ásia, o Hideki Tojo, a Itália, com seus ideais megalomaníacos de querer retomar a glória romana, e os alemães querendo vingança do que havia sido feito com eles no Tratado de Versalhes. Esse grupo aqui chamou-se o eixo do mal. Tá? E por sorte, o Hitler faz uma parceria com Stalin que não deu certo. Porque se tivesse dado certo, esse casamento aqui durou de 1918
1939 até 1941. Para nossa alegria, não deu certo o casamento entre a União Soviética e os nazistas, por causa de brigas territoriais que nós vamos ver mais lá para frente. Porém, houve um pacto, como se fosse um pacto nupcial, um pacto de pacificação entre os comunistas e os nazistas. Durou 3 anos, como eu disse. Era o pacto Molotov-Ribbentrop. Era um acordo feito de não invasão, de parceria, de paz, um casamento, tá? Entre comunistas e nazistas. Esse pacto nazi-soviético de não agressão, esse matrimônio entre os dois, felizmente teve uma lua de mel bem curta, porque se tivesse sido um pouquinho mais longo, a história teria sido outra, embora em história não existe se. Tá? De qualquer forma, os nazistas começaram a mostrar as suas unhinhas, fazendo pacto no eixo, os três, Japão, Itália e a própria Alemanha, e uma tentativa de matrimônio com os comunistas. Hitler, nessa tentativa de apaziguamento, tinha intenções de mostrar a sua real força. Sabe, todo mundo sabe, você sabe, que eles não podiam ter exércitos, mas de repente ele começa a juntar jovens, torna o serviço militar obrigatório, e quando querem ver ele tem 100 mil soldados, quando querem ver ele tem 600 mil soldados, 800 mil soldados, 1 milhão e 500 mil soldados. De repente, ele vai mostrar para a França que ele queria aquele velho mapa. E ele leva 800 mil soldados para a Renânia, que fica bem na fronteira com a França. Dá a impressão que ele só está ali na fronteira, mas não. Ele estava mostrando o que ele queria. Só que os outros países europeus, a França, a Inglaterra, não estavam dando bola, e os Estados Unidos muito menos, porque achavam que o Hitler não era tão perigoso quanto o Stalin. Não deram atenção. E ele ficou com as tropas estacionadas ali, numa área desmilitarizada, dando a impressão que não queria nada. Isso em 1936, tá? Em 38, ele começa de fato a mostrar as unhinhas, tá? Ele começa a mostrar as unhinhas e começa a fazer uma anexação. E aí sim as pessoas, os líderes, começam a sacar, pá, esse cara não tá para brincadeira, não. Ele começa a ampliar os territórios, voltar a tomar posse daquilo que era deles em 1918. Ele anexa a Áustria e daí para frente a gente já sabe que a coisa vai ficar bem clara quais eram as intenções. Mas ele faz um teste, ele era muito esperto, muito maligno. Ele faz um teste usando uma estratégia que você tem que lembrar o nome, porque cai sempre nos vestibulares, Blitzkrieg. É um ataque relâmpago, sem ninguém esperar. O Mussolini dá uma dessa lá na Abissínia, né? Mas não com tanta pompa e circunstância. Ele entra na Abissínia, o Mussolini, toma a Abissínia, não dá chance do Haile Selassie nem se manifestar. Ele pediu socorro para a Liga das Nações, mas ninguém nem deu bola. Mas ele está invadindo a África, não dá nada. Só que agora estão mostrando o que eles queriam. Mas precisava mostrar o poder. Para mostrar esse poder, ele vai dar força para um aliado dele. Esse aliado dele é um espanhol. É esse homem aqui, o Francisco Franco. A Espanha estava numa situação muito complicada, numa guerra civil espanhola entre uma frente popular e os falangistas. Os falangistas eram nacionalistas, amigos do Franco, que se você olhar bem para a carinha dele, você vai ver que até o bigodinho é parecido com o do Hitler. Um espanhol favorável ao nazismo e o nazismo mostrando a sua simpatia pelos moldes fascistas do Franco. Isso era comum em Portugal, na Espanha, aqui no Brasil, você já sabe. Mas lá na Espanha teve uma guerra, e uma guerra civil. Para mostrar o poder realmente, o Hitler dá o apoio ao Franco.
e destrói uma cidade espanhola chamada La Guernica, que o Pablo Picasso faz um quadro depois sobre isso. Mas o que nos interessa é que em 1937 ele mostra, antes de começar com todo aquele processo de invasão, que ele era o senhor dos ares. Ele tinha domínio, e aqui você pode ver os aviões da Blitzkrieg e as tropas, e a parceria entre Franco e Hitler, e a população correndo assustada, porque bombardeio, olha aí, destruição total. Ele mostra, só que as pessoas não percebem. Ele estava mostrando, ele estava lá na fronteira com a França, ele vai querer tomar a Áustria, ele vai mostrar para os espanhóis, e os espanhóis, os anarquistas, os socialistas espanhóis, os liberais, não tinham como lutar contra Blitzkrieg. Portanto, na Guerra Civil Espanhola, Adolf Hitler faz um ensaio, e isso é muito capcioso, é muito malandro, porque ainda assim ninguém se tocou. E ele mostrou. Depois ele vai atacar Londres também, mas calma, nós estamos agora na Espanha. Olha que coisa. Ele tira as unhas de fora, mostrando o seu poder, a sua técnica de ataque, que os japoneses vão fazer em Pearl Harbor também, assim como o Mussolini fez na Abissínia e assim como foi feito em La Guernica. E a população civil, ó, pega de surpresa, quando quer ver aquelas tropas, aquele monte de gente chegando, tudo destruído. E aí, fazer o quê? Na atividade de número 1, você vai encontrar uma figura. Olha bem essa figura maléfica aqui, tá? É uma figura com uma tiara papal na cabeça, um cetro de governante na mão e aos pés sangue e um monte de outras caveiras, tá? Você vai dar uma olhadinha nessa atividade número 1 e vai tentar responder, de acordo com esse cartaz que foi colocado na Espanha, quem reinaria na Espanha se os falangistas não fossem combatidos? Os falangistas eram os amigos do Franco. Os liberais republicanos tentaram combater, mas você está vendo aqui que não conseguiram. Mas imagine se eles não tivessem pelo menos tentado. Essa figura que mostra o espectro de horror, de terror que tomaria conta da Europa. Hitler mostrou o que ia fazer. A Guerra Civil Espanhola, portanto, é considerada, guarde isso, a porta de entrada, o ensaio que Hitler faz para mostrar para toda a Europa e para todo mundo quem mandava ali. Tá? E ele, nessas parcerias, ele mostra de fato que tem poder. E o Franco fica até 1979, eu acho, no poder. Não, 75, 1975. É de 39 a 75. Esse cara acabou a Segunda Guerra Mundial e continuou mandando lá. Hitler morreu, ele continuou mandando na Espanha. De 39, do início da Segunda Guerra até 1975, ele continuou mandando. Veja que coisa, né? Que desgaste isso causou aos espanhóis. Portanto, lembre-se, a Guerra Civil Espanhola foi um ensaio para a Segunda Guerra. Lembre-se, os três aliados chamavam-se o Eixo: Itália, Japão e Alemanha. E quase, como eles estavam dividindo para dominar, quase, o Stalin, felizmente, não continuou. Senão nós teríamos uma situação catastrófica, né? Não se diz se em história, se tivesse acontecido, mas se tivesse acontecido de dar certo esse matrimônio, a lua de mel durou só 3 anos, tá? Então, o eixo, Blitzkrieg, o que é Blitzkrieg? Um ataque surpresa, Mussolini fez isso na Itália, os japoneses fizeram isso depois em Pearl Harbor, mas a primeira tentativa, bem sucedida, malignamente bem sucedida, retratada por Pablo Picasso, foi em La Guernica. Destruição de civis num ataque relâmpago. Como chama o ataque relâmpago? Blitzkrieg. Essa foi a porta que se abriu para Hitler dominar e tentar tomar o poder.
dividindo para poder compartilhar com os seus amigos do eixo. Você deverá fazer os exercícios que estão na atividade 1. Olhe bem o desenho, responda, para você poder entender o próximo passo, que será o eixo, os três, contra os aliados, que acordaram tarde demais. Eles não perceberam, só foram acordar lá em 1º de setembro de 1939, quando Hitler invadiu a Polônia. Mas isso é uma história para o nosso próximo emocionante capítulo. Até lá!